Olá, sou Marcos Scipione, psicólogo, atuo há quase 10 anos como psicólogo clínico. Atualmente estou finalizando uma especialização em terapia familiar sistêmica e o objetivo deste canal é compartilhar um pouco da minha experiência profissional, trazer reflexões e aproximar você à psicologia que está no nosso dia a dia. O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo que eu postei semana passada sobre o perdão. Nesse vídeo em específico eu vou estar respondendo algumas perguntas que me enviaram no Instagram. Como o vídeo anterior estava ficando muito longo, eu decidi dividir ele em dois, e aí nesse em especial eu vou trazer um pequeno resumo do que foi o vídeo anterior. Caso fique alguma dúvida, assista lá em um dos meus canais, no Instagram, @marcoscoelhoscipione, YouTube Psicologia do Dia a Dia, e Facebook também Psicologia do Dia a Dia. Então, perdão significa remissão, que quer dizer redimir ou finalizar algo, de uma pena, uma ofensa, uma dívida ou um indulto. Então, o significado de perdão nada mais é do que finalizar uma dívida, liberar uma dívida, né? Independente de qual seja. O primeiro conceito básico que a gente precisa entender é que não há perdão se não houver dívida. Todo perdão ele depende de uma dívida para que ele aconteça, tá? Emocionalmente falando, a dívida ela é diferente do financeiro, tá? O financeiro é uma dívida que ela sempre pode ser paga, pode ser quitada em algum momento. Quando a gente fala de dívida emocional, é uma dívida que ela é impossível de ser paga. Então, toda a situação que você vivencia de dor, de ofensa, de alguma injustiça, teu cérebro vai entender isso como uma dívida e a partir daquele momento ele vai ficar cobrando essa dívida. O problema é que essa dívida, tudo que a gente vive emocionalmente, fica em nosso passado. Não há como apagar isso da nossa história, não há como voltar no tempo e desfazer aquilo que foi feito. Então nós vamos ter apenas duas alternativas. Ou a gente vai caminhar a vida inteira cobrando uma dívida que é impossível de ser paga, ou nós perdoamos aquele dano. A falta de perdão, então, ele não prejudica o outro, porque o outro muitas vezes nem sabe que nos ofendeu ou que nos gerou uma dívida, mas ela traz em primeiro lugar um prejuízo para mim, tá? Então, o perdão ele é importante para mim, porque ele me traz um benefício a nível emocional e não para o outro. Quando eu não perdoo, ou toda dívida, ela traz também junto consigo um sentimento de culpa, que é o porquê eu fiz isso, porquê eu me deixei, né, entrar nessa situação. Então, antes de tudo, de perdoar até o outro, eu preciso, em primeiro lugar, me perdoar. Então, o outro ponto é que o perdão ele tem que ser do tamanho exato da dívida. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu já perdoei, tenho que ficar perdoando, porque normalmente esse perdão que é dado, ele é um perdão menor do que a dívida que foi estabelecida. Então a gente precisa reconhecer essa dívida, tá? Então quais são os passos para a gente trabalhar o perdão? Primeiro é chorar a dor, reconhecer a dor emocional. A partir disso você contabilizar as perdas, qual foi o tamanho exato dessa dívida. Aí trabalhar a aceitação, aceitar não é concordar, mas é reconhecer o que faz parte agora da tua história. Quarto ponto, liberar o perdão. E aí por último você vai sentir a liberdade de não estar mais preso ao seu passado e à sua dor. E aí nós chegamos às perguntas. A primeira delas é: perdoar é esquecer? Não, perdoar não é esquecer. Na verdade, é impossível a gente esquecer ou selecionar memórias, né, por vontade própria. Então, tudo que a gente vive é uma parte da nossa história, e isso não pode ser mudado e nem desfeito. O que muda é a forma como eu interpreto o meu passado, a forma como eu olho para a minha história. E a tua história, ela não te faz nem melhor nem pior do que ninguém. É tua, é algo que te constitui, faz parte da tua identidade, mas ela não é possível, né, de esquecer ou ser mudada. Mas o mais importante é o seu presente,
é o seu futuro. Foque nisso, não fique preso ao seu passado. Apenas use seu passado como um aprendizado ou como um trampolim para realizar novas coisas. Perdoar tem a ver com sentimentos? Essa é uma pergunta que eu achei muito legal. Porque perdoar tem sim a ver com sentimentos. Por quê? Porque toda ofensa, toda dor, toda dívida, ela passa pelas nossas emoções. E muitas vezes vão ser vários sentimentos. Porém, o perdão ele não deve depender dos sentimentos. Então, se eu esperar sentir, agora eu sinto que eu vou perdoar, dificilmente você vai conseguir perdoar alguém ou alguma situação. Então, ele tem a ver com sentimentos, mas não deve depender dos sentimentos. Perdoar, na verdade, é um processo racional, onde você entende o que é o perdão, aí você decide perdoar e aí depois você vai sentir, na verdade, os benefícios disso. Teve outra pergunta que eu achei bem interessante, bem pertinente, que ela fala assim: devemos perdoar recorrências, coisas que irão acontecer novamente? Aí eu volto a dizer, sim, sempre perdoar. A gente deve sempre perdoar. Por quê? Em primeiro lugar, o benefício do perdão é meu. É eu que me beneficio. Ele me traz saúde emocional. Independente da circunstância, independente da situação, sempre perdoar, tá? Mas assim, no caso que a gente vai percebendo que a situação ela tende a recorrer ou acontecer novamente, de uma forma abusiva, de uma forma intencional, o ideal é que a gente estabeleça limites dentro das nossas relações, tá? A recorrência, normalmente, ela vem por meio de pessoas que são ou abusivas ou imaturas. Então, perdoe para que você não fique preso a essas mágoas, ressentimentos, mas em seguida, procure estratégias para evitar que isso aconteça novamente. Algumas coisas que nós fazemos normalmente acabam mantendo o sintoma da pessoa que acaba nos ferindo, né? Então é importante quebrar esse ciclo. E emocionalmente falando, muitas vezes tem pessoas que precisam de limite, ela não sabe dar limite até para si mesma, então é importante que nós coloquemos este limite para ela. A recorrência, na verdade, ela faz parte de um convívio que é mais próximo, tá? De famílias, amigos, trabalhos. Nós erramos também, nós também somos ofensores daqueles que nós amamos e a gente vai continuar errando e quem a gente ama também vai errar. Se não entra dentro daquele quadro dos abusos, né? Ou de algo que é intencional, então a gente deve perdoar e trabalhar o diálogo com essas pessoas, tá? Uma questão que às vezes é difícil lidar, porque dentro de uma convivência mais próxima, entender que a gente tende a errar os mesmos erros, e isso é algo que é difícil muitas vezes entender. Você vai perceber que você não erra erros diferentes todos os dias, na verdade você tende a errar os mesmos erros. Mais importante é sempre dialogar, conversar com a pessoa que está junto com você, seja seu cônjuge, seu filho, irmão, seja no trabalho, seja uma amizade. Então dialogue, fale, porque muitas vezes se você não denuncia, se você não fala com a pessoa, às vezes ela está te ferindo e ela nem sabe. Então você precisa expor isso para ela. Outra pergunta, tenho que perdoar quem não me pediu perdão? Sim, tá? Independente até da pessoa vir reconhecer ou não o ato dela, perdoe, tá? Se necessário ou possível, converse para que isso não venha a se repetir. Perdoar é fácil? Eu vou dizer que depende, tá? Depende da ofensa. Então, eu coloquei a pergunta no meu Instagram se as pessoas já tiveram alguma situação difícil de perdoar, e a resposta 100% delas foi sim, tá? E desses, 75% tinham dito na pergunta anterior que eu tinha feito se tinham facilidade em perdoar, ou seja, então se tem facilidade de perdoar, então como que tem uma situação que foi muito difícil de perdoar? Então é porque depende da ofensa, depende da ferida, tá? Então, perdão
O que vai determinar o perdão é o tamanho da ofensa, tá? E se vai ser mais difícil ou mais fácil. Por que é tão difícil perdoar os familiares? Essa pergunta também é muito boa, né? Porque, na verdade, são as pessoas que nós mais amamos e onde a gente mais deposita a nossa confiança. Nós sentimos, então, uma dívida maior. De quem alguém a gente não espera nada, de uma pessoa que nós não esperamos nada, é muito mais fácil perdoar, né? Onde, dentro da família, a gente tende a se entregar muito mais. Digamos assim, nós baixamos a guarda, né? Então, qualquer coisa que vem ali tende a mexer mais profundo dentro dos nossos sentimentos. E aí, para encerrar, eu queria trazer um dos significados do perdão no grego. Eu não vou tentar reproduzir aqui, porque é difícil o termo, quer dizer afieme. Esse termo grego ele tem o sentido de deixar ir. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Perdoar é deixar ir. Deixe ir. Deixe ir toda a mágoa, deixe ir toda a dor, deixe ir todo o ressentimento, deixe ir o seu ofensor, deixe ir o seu passado, deixe ir a sua tristeza, deixe ir o seu sofrimento, deixe ir seu sentimento de culpa, deixe ir a sua ofensa. Deixe ir. Você não merece ficar preso ou ficar presa ao seu passado. Deixe ir a sua dor. Viva algo novo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe. E até a próxima.